E aí, Jorge, já, já quer falar, Léo? Foi mal, fala aí. É que eu Foi tava mal. construindo um pensamento aqui, cara. Então E o vai. Thiago mandou uma pergunta muito parecida com o que eu queria fazer. E é o seguinte: eu quero dividir em duas partes essa pergunta. Eu acho que deu para todo mundo entender esse lado que o satanismo ele é uma resistência. Sim. Ele é algo de libertação do indivíduo e uma resistência contra uma religiosidade aprisionante. Então, a primeira parte da minha pergunta é: quando a gente pode dizer que ele começou? E segundo, e aí acho que essa é ver o que você consegue desenvolver em cima disso, apesar de que você já falou um pouco. Mas se a imagem de Satã, de Lúcifer, é uma imagem que ela foi tanto tempo trabalhada como um paradigma de uma coisa do mal, uma coisa ruim, se afasta disso, usar essa imagem não afastaria muitas pessoas que poderiam estar se libertando se de repente a gente estivesse falando de uma outra coisa de uma outra forma? Beleza. Seria a. Bom, essa imagem que foi construída de Satã vermelho com chifre, isso aí foi a própria igreja, né? Isso traz de outros conceitos, de outras culturas. Então, isso aí vai ser muito representado pelo deus Pan, né? Aonde Pan, com seus cornos na floresta, que inclusive a palavra pânico deriva do deus Pan, né? Pânico, né? Que causava medo, causava pânico, causava as pessoas não entravam nas florestas com medo desse demônio. A igreja foi moldando isso. A igreja foi moldando essa imagem, né? Inclusive, com o decorrer do tempo, o próprio Eliphas Levi depois traz essa imagem através de Bafomé, né? Onde aquela representação daquela face demoníaca tem exatamente o critério de estabelecer isso. Nós não queremos vocês. Inclusive, eu boto isso dentro da cabala, né? Os deuses não te querem lá, os anjos não te querem lá. Vocês só vão te querer lá se você realmente se sentir querendo entrar naquilo, querendo fazer parte daquilo. Então, isso foi sendo trabalhado, foi sendo gerada essa imagem, e a parte que confronta o medo, a parte que confronta aquela imagem terrível, é assim, como se você fosse fazer uma história em quadrinhos. Eu preciso de um herói. E para esse herói existir, eu preciso que exista um vilão. E esse vilão não é bonito. Eu tenho que transformar ele em feio. Eu tenho que deixar ele horrível. Vocês podem ver que os vilões geralmente são horríveis, né? Eu sou sempre a favor do vilão. Acho que é por isso que eu me tornei satanista, né? Então, o vilão, então, ele vem com essa representação, né? Mas aí o satanismo, ele a sua história, ele na realidade ele nunca existiu. O que existia era o paganismo. Todos os deuses que não eram que não faziam parte do monoteísmo, né, do Deus deles, daquele Deus único, era diabo. Eles nem queriam saber quem era. Podia ser Prometeu, podia ser Ícaro, independente, qualquer um. Era demônio. Tá? Era demônio. Aquele demônio de outro povo era inimigo deles. E aí, então, esse paganismo que foi sendo trazido, foi sendo levado pela sociedade até os dias de hoje, né, se transformou no decorrer do tempo, por ser dito como satânico. Então, já que nós somos satânicos, vamos ser satânicos, então, conforme eles querem que nós sejamos, né? Vamos dar a eles, vamos dar a César o que é de César. Surge ali, assim, o satanismo tradicional, baseado principalmente nesses deuses, no paganismo, na vertente desse paganismo, desses deuses. Com o decorrer do tempo, e o satanismo tradicional muito voltado a um grupo extremamente fechado, né? Surge em meados dos anos 60, final dos anos 60, Anton LaVey, onde Anton LaVey traz uma visão de blasfêmia contra a igreja. Na realidade,
o Anton LaVey, ele não tinha conhecimento nenhum de ocultismo, mas ele foi um herege em relação à doutrina que eles tinham, à religião que eles exerciam. E o que ele faz? Porra, Satanás é vermelho, fede enxofre, vou botar um chifrinho. Botar um chifrinho. Vou dizer que sou satânico, vou fazer missa negra, vou botar a cruz invertida. Ele inverteu tudo do que era o cristianismo, ele só inverteu como uma forma de blasfêmia. E aí aproveitou uma época muito interessante, porque se fosse um pouco tempo atrás ele não conseguiria. Ele aproveitou a explosão jovem naquela época. Woodstock, movimentos Panteras Negras, a juventude estava muito aflorada naquela época e não, o clero não teve uma ousadia tão grande naquele momento de tolir os jovens, porque eles estavam loucos. Naquela época era a época da liberdade. E aí eles viram LaVey, viram que ele tinha ali assim uma ideia de liberdade e começaram a segui-lo, começaram a tentar conhecer o que era satanismo. O satanismo de LaVey, ele traz muito mais a parte filosófica, com o decorrer da sua trajetória dentro do satanismo, que quando ele iniciou, ele era apenas um sátiro, ele apenas satirizava a igreja. Só que daí ele foi entrando muito a fundo, e aí então ele começou a compreender aquilo, começou a conhecer pessoas com um potencial diferente dentro do ocultismo, e começou a ensinar algumas coisas para ele. E ele, então, ele vai diferenciando, vocês podem ver que existe a Church of Satan inicial, que é uma comédia, e a Church of Satan nos dias de hoje, que tem um grande conteúdo ali, né? Onde aparece ali Peter Gilmore, onde Gilmore traz um grande conhecimento principalmente cabalístico, de magia enoquiana, de outros sistemas, e insere dentro da igreja Church of Satan. Ao inserir isso, ele faz exatamente o que a gente tenta fazer. Satã, o satanismo, ele representa apenas a porta de entrada. E aí depois, meu nego, lá dentro, é muito estudo e muita prática. E essa prática é voltada não à adoração, não se adora a Deus, não se adora a Deus nenhum. Se pratica a unidade, a união. Você se tornando parte desse todo. Principalmente dentro do satanismo moderno, ele representa muito isso, né? Essa indulgência, essa forma de ver você como uma parte desse todo. Porque num ritual, você olha nos olhos dos deuses, você não se curva, diferente da igreja. E isso ele foi moldando e modelando. E Jorge, apesar dessa construção da imagem, né, com chifre e tal, e até a ideia de bode, de certa forma, como você mesmo falou, foi quase que respondendo a uma necessidade. Eu tenho um herói, eu preciso de um vilão mais palpável, mais objetivo, eu preciso criar, porque não existia adoração do demônio, existia outras religiões. Né? E cada uma com um panteão estruturado, complexo, histórias e tudo mais. No entanto, estou trazendo tudo isso para fazer uma pergunta muito mais simples do que parece. Tem um bodão aí atrás. Aí atrás de você tem um bode. Então qual é que é? Curte um bode ou não curte? Ou os satanistas são conhecidos por ficarem de bode? Não. O bode é uma representação do... Porque, assim, do outro lado nós temos a ovelha, né? A ovelha submissa. O bode não. O bode, ele sobe montanhas, ele é uma das representações. Mas não apenas isso. Os cornos sempre representou, né? Os chifres sempre representou a sabedoria, né? O conhecimento. Tanto é que a gente pode ver imagens de Moisés cornífero, né? Onde Moisés, ali assim, aparece com os chifrinhos ali. É a representação do conhecimento, né? Dessa parte que, ao trabalhar esses conhecimentos que você vai adquirindo no longo da sua jornada, obviamente, a sabedoria vai nascendo. É uma forma de mostrar, né, que a sabedoria que você adquiriu está sendo fluida, está sendo germinada para fora, né? Então, os cornos, a face do bode, que também representa essa rebeldia, essa forma de ser contrário, né, ao que o sistema
impõe a todos os seres humanos, a todos nós, né? Que impôs a todos nós. E isso a gente tem que levar até nos dias de hoje. A gente tem um domínio muito grande político, religioso. A gente saiu de uma política religiosa, não queremos falar de política, a gente saiu de uma religiosidade muito católica e agora a gente entrou numa religiosidade muito evangélica. A gente ainda permanece sobre uma tutela religiosa intolerante. E essa intolerância que tem chegado nos dias de hoje com tanta violência, ainda mais, faz com que nós venhamos a nos voltar novamente um pouco nossos pensamentos para um círculo mais fechado. O que é um erro. Quando vocês me convidaram, eu pensei, pô, agora é a nossa chance de falar, de falar com o pessoal de um público maior, que não é nada disso. A gente aqui não está aqui para sacrificar ninguém, não está para vender alma, para comprar alma, para sacrificar, aliás, acho que até nem dá para falar sacrificar, né? Virgens e etc. A gente não está aqui para isso, pelo contrário, a gente está aqui como opositor. Como assim, não? Então eu vou desligar essa live, estou indo embora. A gente não vai sacrificar ninguém. Essa parte do sacrifício é interessante porque ela já vem de outros povos, né? A gente vê lá no Pentateuco, isso era normal, né? Isso era normal, até as próprias filhas, né? Teve um, que eu não lembro qual foi, que ele ofereceu as filhas, né, para ser ali sodomizada, enfim, morta, né? E isso sempre teve. O próprio Abraão, o pai da fé, né? Aquilo foi um absurdo. Quem é que vai fazer aquilo nos dias de hoje? Só pensar naquilo, você vai preso. Né? E sempre existiu isso. Agora não mais, não há necessidade disso. Isso é um ponto importante, Léo. Você falou, sabe por quê? Porque não há mais a necessidade disso. Antigamente, como eles tinham uma visão muito deturpada dos deuses, e aqui eu coloco todos os deuses, eles achavam que a fúria deles só apacentava quando o sangue era derramado. O que não era verdade, porque hoje a gente não faz isso, pelo menos não tentamos, não queremos fazer isso, né? Porque os deuses permanecem na sua grandiosidade. Eles não precisam daquilo que eles mesmos criam, né? Daquilo que eles mesmos criaram. E achar que isso vai apacentar uma fúria da natureza, que inclusive isso é uma representação que eu trago muito por isso para científico, a ciência paralela à ciência tradicional, que a gente estuda números, a gente estuda planetas, a gente estuda os elementos, a magia com os elementos, isso é uma representação de que não há mais a necessidade desse sacrifício. Porque o homem busca a evolução através do conhecimento. E quando você regride a tal ponto de, eu vou fazer aqui um sacrifício, você está simplesmente fazendo um teatro desnecessário, dogmático, sem fundamento, baseado no que você busca. Aquilo não vai funcionar em nada. Pelo contrário, aquilo vai te dar só um prejuízo e até uma cana